Agora vamos falar um pouquinho sobre sistemas, quais são suas definições, o que compõe um sistema dentro e fora do âmbito computacional. Muito bem, eu sou o professor Márcio Chaves e esse é o portal Easy Learning. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe também esse conhecimento com seus amigos. Vamos lá então para aquilo que nos interessa nessa aula. Então, quando a gente fala de sistemas, né, o que quer dizer um sistema, né? É uma palavra vastamente utilizada por todos nós em vários aspectos. Porém, de uma maneira geral, a gente sempre se refere a alguma coisa relacionada ao computador como um sistema. Mas o sistema nada mais é, né, dentro da sua descrição, né, dentro do seu significado formal, que um conjunto de elementos concretos ou abstratos, né, intelectualmente organizados. Ou seja, são elementos que estão relacionados entre si, que formam um conjunto, né, que mantém uma sinergia e eles podem produzir um resultado, ou eles podem fazer parte de um outro sistema maior ainda que tem uma finalidade bem definida. Muito bem, então quando a gente fala de sistemas, né, é um conjunto de elementos independentes formar um todo organizado. Então, tudo que a gente vê no nosso cotidiano nada mais é do que um sistema. Quando você está no seu carro, tem um sistema operando por ali. Quando você está na cozinha, né, fazendo algum alimento, existe um sistema, né, pois existe a interação entre todos aqueles componentes que você está utilizando, seja os utensílios domésticos, seja os eletrodomésticos, seja os temperos, né, para formar um todo, né, para formar aquele alimento que você está utilizando, né. Ela pode ser uma definição que acontece em várias disciplinas, né, então tem sistemas biológicos, sistemas médicos, de informática, sistema de administração, entre outros, né? E ele tem como significado geral combinar, agregar, ajustar. Ou seja, o sistema tem como objetivo conciliar todas as características dos seus elementos de forma a extrair a potencialidade de cada um e assim construir um objetivo bem definido e que vai ter uma utilidade para algum usuário, né? E além disso, o sistema ele não opera sozinho. Esse sistema ele tem uma interação com o meio. O que é esse meio? É onde ele está localizado. Então ele tem essa interação onde ele vai pegar algumas entradas desse meio e aí ele vai retornar algumas saídas, né? A gente falou da cozinha, lembra? Então o que seriam as entradas? Seriam os ingredientes do seu alimento, seriam os temperos que você está utilizando, seria os utensílios que você está utilizando, né? Existe um processo ali na execução, existe. Então existe a cocção, existe o manejo desses alimentos, existe o preparo de uma maneira geral e existe uma saída que é o resultado, que é o alimento pronto, certo? Então é um exemplo de sistema onde que a gente mostra essas interações com o meio onde ele está, onde ele se encontra, né, melhor dizendo, né, e os sistemas, né, dinâmicos, né, eles têm componentes e fluxos, ou seja, ele não reage de maneira aleatória, e sim existe uma série de passos, né, a serem executados de forma cronológica, ou seja, um passo a passo bem definido que permitirá você produzir um resultado, né? E alguns tipos de sistemas de maneira geral que nós temos sistemas elétricos, né, onde você tem o sistema de interruptores, fios, os eletrodomésticos da sua casa, sistema de iluminação e assim por diante. Nós temos o nosso sistema digestivo, onde acontece todo o processo, né, de digestão dos nossos alimentos e absorção dos seus nutrientes. Nesse sistema biológico, né, como funciona a vida como um todo. Tá? O sistema mecânico, né, o motor de um carro, ele não funciona de maneira aleatória, então tem uma série de passos implícitos, né, para ele poder executar e produzir um movimento do carro, né, um sistema computacional, né, ou seja, é mais ou menos talvez algo relacionado que você está utilizando agora, onde tem dispositivos eletrônicos que trafegam informações, tá certo? E por último, sistemas de informação. O sistema de informação e sistema computacional não é a mesma coisa, professor? Eles estão bastante relacionados, né? Pois o sistema de informação, ele depende muito do sistema computacional. Nossa, como assim? O sistema de informação não necessariamente existe apenas onde existe um sistema computacional. Hoje, tudo que nós fazemos, basicamente, nós utilizamos celular, nós utilizamos um notebook, nós utilizamos um software por trás disso. Porém, um sistema de informação, ele
ele existe muito antes essas tecnologias existirem, pois você já fazia o controle dos seus dados, você já tomava decisões, você já tinha como analisar situações de acordo com dados cadastrados. Então, o sistema computacional veio para poder agregar e potencializar os sistemas de informação. E assim, nós temos hoje, né, dois sistemas que se fundem, né? O sistema computacional e os sistemas de informação, com o objetivo de produzir mais resultados para o usuário, resultados mais precisos, mais rápidos, né? E com maiores objetivos, né? Dando maiores possibilidades de execução, de tomada de decisão, de análise de situação, seja do mercado, seja de uma produção, seja de uma cadeia logística e assim por diante. Então, os sistemas de informação aliados com sistemas computacionais, né, aliaram também as suas potencialidades e as suas sinergias, dando assim um boom econômico, né, para essa era que nós estamos vivendo. Talvez essa era começou lá em 1990, né, com essa expansão dos sistemas computacionais, porém ele veio apenas para otimizar os sistemas de informação, que já existiam muito antes disso. Então nessa aula nós pincelamos um pouco sobre sistemas e no nosso próximo vídeo, que está logo a seguir, nós vamos falar sobre sistemas de informações dentro do âmbito computacional propriamente dito e sistemas de informações gerenciais, que são aquelas que vão dar o maior potencial de execução e tomada de decisão para você e para a empresa como um todo. Então, te vejo lá!